Queridos, a paz do Senhor para todos, estamos reunidos para uma vez mais estarmos compartilhando da nossa escola bíblica dominical. Esta é a minha, a sua, nossa escola bíblica. Escola essa, enquanto ensina, ela evangeliza. Já estamos chegando quase ao término de mais um trimestre, lição de número 11. Lição de número 11, que traz como título Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. Ao longo de 10 lições anteriores, nós aprendemos muitos temas muito palpitantes e que nos trouxe muito elevio espiritual. Estamos agora partindo já para o fechamento da nossa lição, quando o apóstolo São Paulo ele vai tentar, de alguma forma, nos conscientizarmos da necessidade de, como cristãos, vivermos uma vida mais que piedosa, justa, temente, obediente à palavra do Senhor. São atributos dos quais nós precisamos ser detentores, e esses atributos, eles provêm exatamente de Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele obra em nós, ele age em nós, ele opera em nós, ele vai gestando em nós esses atributos da unidade da fé, que é humildade, mansidão e a longanimidade. Nosso texto áureo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Efésios capítulo 4, versículo 3. Queridos, isso aqui é de uma riqueza extraordinária. Quando Paulo diz, eu, o preso do Senhor, eu rogo-vos. Paulo, incessantemente, ele uma vez mais evoca aos cristãos que estavam em Éfeso, por conseguinte, chegou até os nossos dias, essa necessidade de que nós possamos andar de forma digna da vocação com a qual nós fomos chamados. Verdade prática: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciam no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Exatamente durante essa lição nós estaremos calcados e fundamentados nesses três pilares, que são exatamente a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós precisamos estar fundamentados nisso aqui, tá bom, queridos? Então vamos lá, de forma prática, concisa e precisa, analisando cuidadosamente, não de forma pormenorizada, em decorrência do tempo que não nos é tão favorável, e para que não seja cansativo a você que me escuta, eu gostaria de abordar o primeiro tópico, que é: para haver unidade é preciso humildade. Queridos, partindo do pressuposto de que a igreja é uma unidade, ela não é dividida, até porque a igreja dividida, o reino dividido entre si mesmo, ele não subsiste. Não há como subsistir se ela está dividida. O reino de Deus, ele se constrói em uma unidade. Não é cada um por si e Deus por todos, como o lema dos três mosqueteiros. Não. É uma unidade. A igreja, ela trabalha com essa unidade. Nós não podemos partir do pressuposto que qualquer coisa nós vamos dividir. Não. Deus não é Deus de divisão. A divisão partiu, originou e foi gestada em uma ambiência que, na verdade, é totalmente contraditória à vontade de Deus, que foi exatamente no coração de Lúcifer. Quando intentou, quando planejou, orquestrou cuidadosamente um plano e se rebelou contra Deus. Então, queridos, para que haja unidade, é preciso ter humildade. Para que nós possamos viver em unidade. A unidade é a harmonia. Unidade é vivermos juntos, pensarmos na mesma direção, no mesmo alvo, no mesmo foco. Procurarmos glorificar a Deus através das nossas vidas, e que sejam vidas santas, irrepreensíveis,
pautadas nos fundamentos da palavra de Deus, a humildade é uma qualidade imprescindível para a vida em unidade. Quando não há humildade, queridos, por conseguinte, a unidade se quebra. Quando eu sou humilde e procuro andar em humildade, eu vou estar pronto a viver uma unidade. Porque quando nós estamos unidos, e a Bíblia, existe várias expressões trazendo-nos a questão da unidade, quando no Salmo 133, que nós gostamos muito de ler, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, nós percebemos ali uma unidade. E quando há uma unidade, há uma manifestação da glória, do poder, da unção de Deus sobre as nossas vidas. A igreja cresce, a igreja ganha alvos, há milagres, maravilhas, prodígios, sinais e maravilhas, mas isso tudo parte da humildade. O único caminho pelo qual o inimigo não trilha, a porta pela qual o inimigo não entra, é a porta da humildade, porque ele não é humilde, ele nunca foi humilde. A humildade, ela parte do próprio Deus para os nossos corações. Jesus, ele nos deu vários motivos para sermos humildes, quando ele próprio protagonizou esse papel de humildade. Jesus, por vezes, logo, ele nasceu de uma forma humilde. A questão da humildade entre os povos pagãos não era encarado da forma mais amistosa possível, não, muito pelo contrário. A questão da humildade entre os pagãos dava a ideia de que era uma pessoa jogada, uma pessoa que simplesmente era despojada de conhecimento. Aí vem Jesus e ele nos mostra uma lição tremenda de humildade, quando diz a Bíblia que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou tomando forma de servo e sendo obediente até a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, do qual um dia todos os joelhos, tanto dos que estão na terra, bem como dos que estão no céu, confessem que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi um exemplo de humildade. Nasceu em uma cidade humilde, cresceu de forma humilde, nasceu de um casal humilde, exerceu uma profissão humilde. Jesus, ele teve toda uma vida de humildade. E a humildade aqui posta por Jesus não é uma vida desprezível, não. Não é uma vida despojada de saber, de conhecimento, de riqueza. Não, não é isso. Porque eu posso ser uma pessoa totalmente descapitalizada, eu posso ser uma pessoa totalmente desprovida de todas as benesses que a vida pode me propiciar nesse âmbito terreno, como casas, imóveis, propriedades luxuosas, suntuosas. Eu posso ser despojado de qualquer riqueza material e não ser uma pessoa humilde. Eu posso também, na contrapartida, ser uma pessoa rica, próspera, bem-sucedida, financeiramente, culturalmente, intelectualmente. Ser uma pessoa de posses, de bens, uma pessoa de status, e ser uma pessoa humilde. Conheço várias pessoas, me desculpe a franqueza, que muitas vezes, ele é desprovido de tudo, ainda assim são pessoas que não são humildes, são arrogantes, são presunçosas, são altivas, são soberbas, nunca aceitam um conselho, nunca admite um erro, nunca, simplesmente a sua natureza não é uma natureza de uma pessoa humilde. Conheço também muitas pessoas que são bem-sucedidas, mas são pessoas humildes. O que Jesus coloca aqui, queridos, não é o âmbito econômico, a posição cultural ou acadêmica, não. Todos devem ser humildes. Um dia Jesus, ele chega e lava os pés dos discípulos, dando-nos
um sinal de humildade, ensinando-nos a ser humilde. Amém? Um dia Jesus pega um garotinho, traz o garoto para perto de si e diz, olha, aquele que quer ser o maior, seja o menor, seja como uma criança. Diante da honra, vai a humildade. O princípio da sabedoria é a humildade. O êxito parte do pressuposto da humildade. Quando nós somos humildes para ouvirmos, para aprendermos, nós vamos crescendo. E nós crescemos em todos os âmbitos falando. Eu não conheço uma pessoa que consiga êxito durante a vida toda se essa pessoa ela não é uma pessoa humilde. Então, para que haja unidade, precisa haver humildade. A unidade, ela vem exatamente da humildade. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. É isso que diz a Bíblia. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ser humilde não é andar rasgado, roupa rasgada, sujo, bagunçado, descabelado. Não! Não! A palavra de Deus nos diz que na época do próprio Cristo, alguns, para demonstrar humildade, e que estavam jejuando e orando, não lavavam o rosto, não escovavam os dentes, ficavam maltrapilhos nas esquinas, nas ruas, demonstrando uma humildade que muitas vezes, na verdade, era algo simplesmente exterior. Mas o coração, Deus ele que conhece. Ele conhece o coração. Quando eu bato no peito e digo, mas eu sou humilde. Como eu sou humilde. Queridos, que nós possamos parar e pensarmos. E se eu não sou humilde, e que não é fácil, essa virtude da humildade não é fácil, porque muitas vezes nós ouvimos coisas e precisamos agir em respostas a essa, e não em tom agressivo, quando nós somos humildes. Para que haja unidade é preciso mansidão. Na verdade, Paulo, ele aborda o tema da unidade. Queridos, quantas vezes a unidade é quebrada porque não há mansidão? Muitas vezes nós não temos tempo para ouvir, para pensar antes de responder. Não somos mansos. E a Bíblia diz, bem-aventurado os mansos, porque estes herdarão a terra. Jesus ele deu exemplo de mansidão. Moisés foi conhecido como o homem mais manso da terra. Mas você pode até me dizer, mas pastor, me explique uma coisa. Mas como é que Moisés, ele era humilde, ele era manso e matou um egípcio, tá? Ele matou um egípcio em um contexto totalmente diferente. Ele matou um egípcio antes do encontro com Deus lá no Horebe. Quando Deus apareceu para ele através da sarça, quando a sarça ardia, queimava e não se consumia, aí Deus disse para Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde tu estás é terra santa. A partir daquele momento, Deus diz, Moisés, tire as sandálias do Egito. Eu não quero nada do Egito. Tire as sandálias. Esse lugar é santo. Esse lugar aqui é santo. E a partir daquele momento, nós vamos perceber que a vida de Moisés deu uma guinada. Moisés se tornou um exemplo de um homem manso. E, queridos, diga-se de passagem, não é fácil ser manso. Não. Quantas vezes você precisa ser manso diante de situações do tipo, alguém fala algo que te agride, que te desagrada. Quantas vezes eu ouço algumas pessoas até dizendo, eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Eu sou crente, mas, eu sou manso. Eu sou manso, agora, enquanto alguém não mexe comigo. Ora, todo mundo é manso se alguém não mexe com ele, se alguém não agride ele, se alguém não tira ele do seu conforto, da sua zona de conforto. Mas quando ele é afrontado de alguma forma, obviamente, aí
é aonde ele vai provar que de fato é manso ou não. E a mansidão é um fruto, é um dos aspectos do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. A mansidão, ela é advinda ao fruto do Espírito, que é um. O fruto do Espírito não são 9. É um fruto dividido em mansidão, longanimidade, benignidade, bondade. Então, a mansidão é um fruto que nós precisamos cultivar. Eu preciso ser manso. Queridos, em um mundo onde se faz tanta apologia à violência e às crises existenciais e os conflitos constantes, as guerras, as badernas, as anarquias, os conflitos político, social, econômico, cultural, religiosos, as guerras que estão sendo travadas em todos os âmbitos, nós precisamos nesses últimos dias, principalmente nesses últimos dias que antecede a vinda de Cristo para o rapto da igreja, termos uma vida diferenciada. Uma vida de mansidão. A nossa resposta diante da agressão e da provocação de qualquer pessoa é ser manso. O próprio Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é manso. Ora, se eu sou bravo, não, pastor, comigo eu vou logo para cima. Eu nego logo meus direitos, queridos. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Ele foi manso. Ah, pastor, eu não sou besta, tá? Não precisa ser besta. Me desculpe a colocação, a expressão tanto quanto coloquial. Não é ser besta que eu estou dizendo, é ser manso. Não é também como algumas pessoas andam já curvadas, com aspecto de viver uma vida deprimida. Não é isso que eu estou dizendo. É você ser manso diante dos confrontos e dos embates, você encontrar em Deus essa quietude da mansidão. Jesus, diante de provocações, queridos, olha o que Jesus diz: se alguém demandar contigo e te obrigar a andar 1 quilômetro, vá com ele 2. Se alguém tomar a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te der um tapa de um lado do rosto, ofereça o outro. Ô pastor, isso foi na época de Jesus, queridos. Quando Jesus ensina sobre isso, é preciso ser muito homem para dar o outro lado do rosto. Quantas vezes nós somos colocados em prova sobre isso? Alguém nos afronta, alguém nos critica. E detalhe, queridos, não vamos sair por aí brigando com todo mundo, não. Nós precisamos ser diferentes. Eu preciso ser diferente. Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, a igreja vai na contramão de tudo. Porque a igreja, ela foi colocada na terra para ser o corpo místico de Jesus. O organismo vivo. A igreja, e através da igreja é que Jesus manifesta a sua glória, que ele alcança as pessoas. Então, se o povo que ainda não conhece Deus não vê em atitudes parecidas e harmônicas de Jesus, que era manso, como é que eles vão crer em Jesus e as pessoas vão me confrontar? As pessoas vão dizer: que Jesus é esse que tu prega? Porque o Jesus da Bíblia era diferente. Que Jesus é esse? Um certo dia, Mahatma Gandhi chegou a dizer: eu creio em Jesus e não nesse evangelho que vocês estão pregando. Porque, queridos, nós precisamos viver a mansidão. Então, para que haja unidade, nós precisamos de mansidão. Sermos mansos. E concluindo, para que haja unidade, precisamos longanimidade. Permita-me. Para que haja unidade, precisamos longanimidade para exercer o perdão. Longanimidade, já dissera O.S. Boyer. A longanimidade é a sala de espera aonde nós suportamos ofensas.
A longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade, conforme o dicionário, Aurélio, é longo ânimo. Não é nariz longo, é longo ânimo, entendeu? Longo ânimo. É você ter longo ânimo. A Bíblia diz que alguns têm a vida de Jesus como tardia. Porém, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Longanimidade é isso, é você ter paciência para suportar ofensas. Ser ofendido, mas ser longânimo. Olha o que diz a Bíblia. Irai-vos, mas não pequeis. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A vingança pertence a Deus. Ah, pastor, mas eu sou esquentado. Me desculpe a colocação, eu tenho um pavio curto. Comigo é assim. Falou, me agrediu, eu agrido na mesma medida, queridos. Pare e pense comigo. A igreja, ela evitaria vários transtornos, várias perdas significativas, rupturas, divisões dentro do corpo, como Paulo está colocando aqui aos santos, para que haja unidade. Nós precisamos ter essa longanimidade. Quantas vezes, por nada, nós rompemos a unidade, a comunhão. Não temos longanimidade, queremos tudo no imediatismo. Vivemos na época da velocidade, dos fast food. Tudo é muito rápido, queremos que tudo se processe dentro do nosso tempo, dentro da nossa hora. Se não for do jeito que eu quero, então não conte comigo. Não é assim. Precisamos ter longanimidade. A mulher chega para o marido e diz, olha, se você não se converter, eu te abandono. Ele vai te abandonar primeiro, me desculpe a franqueza. O marido chega para a mulher e diz, se você não se converter, eu te abandono. Ela vai te abandonar primeiro. Nós precisamos, com paciência, com longanimidade, permitir Deus trabalhar. Porque a longanimidade é você ter um longo ânimo. Jesus te faz uma promessa, espere, se tranquilize, aguarde. Quantas vezes, por falta de longanimidade, a gente não tolera nada. Se alguém fala algo que a gente não gosta, a gente já abandona. Tem gente rompendo amizade de décadas. Tem gente que guarda rancor, mágoa no coração por uma palavra infeliz que alguém diz. Irmãos, todos nós erramos. Falamos muitas vezes o que não devemos, agimos da forma como não devemos, agimos, reagimos, portamos, nos comportamos. Agora, pare e pense comigo. Alguém não já errou com você? Já não foi falho contigo? Sim ou não? Tua resposta talvez seja sim, tá bom. Se coloque no lugar dessa pessoa. De igual forma, eu machuco e sou machucado. Infelizmente, o que nós precisamos é termos essa longanimidade, é pedir, olha Deus, me dê um ânimo, me dê longo ânimo. Quantas pessoas estão até desanimadas, dizendo e descrendo que Jesus nem venha mais. Tem pessoas que já nem crê mais no arrebatamento. Tem pessoas pregando contra o arrebatamento. Tem pessoas pregando contra a vinda de Jesus, que Jesus não morreu, que Jesus não ressuscitou, que Jesus não ascendeu, que Jesus não voltará para arrebatar a igreja. Tem pessoas que estão totalmente céticas a tudo. Não conseguem mais acreditar no amanhã. Ei, pare um pouco. Tenha longo ânimo. A vida é muito estressante, a vida é curta. Viva cada dia acreditando de que Deus já está providenciando tudo. Tenha longo ânimo. Que Deus nos ajude, para que nós não possamos quebrar a unidade da família. Discutimos, brigamos por tudo. Ofendemos, machucamos. A igreja precisa mais do que nunca estar unida. Os reinos estão divididos. Jesus disse, haverá reino contra reino.
Nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Nós estamos vendo o cumprimento cabal, o cumprimento literal da palavra de Deus em todos os seus pormenores. Cabe à igreja ser igreja nesse momento, e ela só vai ser igreja se ela estiver unida. Que nós possamos estar unidos. E para que haja essa unidade, eu preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde. Pastor, eu sou humilde só com alguém mais velho do que eu. Irmão, quando Deus nos coloca debaixo de uma submissão e de uma autoridade espiritual, ou de qualquer outra autoridade, nós precisamos ser obedientes. Para que não haja, para que haja unidade, precisamos ser mansos. Brigarmos menos, falarmos menos. A Bíblia nos diz que a palavra dura suscita ira. A palavra branda desvia o furor. Vamos parar com discursos, muitas vezes, de ódio, de rancor, disseminando, quando a Bíblia diz que o Evangelho é boas novas. Boas novas. O Evangelho, ele é bálsamo. A palavra de Deus é bálsamo. A palavra de Deus alivia. Então, vamos viver em unidade. E para que haja isso, nós precisamos de longanimidade. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. Até uma próxima. Deus continue te abençoando de forma grande e poderosa. Se você gostou, deixa um joinha aí no nosso canal. Divulgue essa mensagem, divulgue o canal para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas e vidas possam ser alcançadas por Jesus. Fique com Deus, forte abraço, em nome de Jesus, Shalom, Larema, paz e prosperidade. Fiquem todos com Deus.